Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial Podcast, chegando mais uma vez aqui nas tardes da Vibe Mundial. É com muito prazer que a gente abre praticamente a nossa série de entrevistas da semana. Você sabe, né, o Mundial Podcast é uma versão estendida do nosso Mundial e você que vai ao ar todos os dias às 16h30. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui, fazia tempo que eu queria trazê-la e hoje deu certo. Marisol Ribeiro, muito bem-vinda. Muito obrigada, essa amiga. Eu te agradeço. Muito bom estar aqui com vocês e falar sobre todas essas maravilhas e magias que vamos conversar. É disso que a gente vai conversar, de alquimia, de magia, porque a Marisol Ribeiro, ela é astróloga, é uma artista, né? Ela é alquimista da alma e professora de autoconhecimento. Tá com um trabalho lindo agora, voltado principalmente para o mapa das deusas. E a gente vai entender tudo isso aqui hoje no programa. Você que está aí nos acompanhando, estamos também no YouTube, além dos 95,7 FM, transmissão simultânea também no YouTube da Vibe Mundial. É só acessar Vibe Mundial FM no YouTube ou então lá no nosso site direto, vibemundialfm.com.br. Clica no assistir ao vivo que você vai direto e pode nos acompanhar nesse bate-papo incrível aqui de uma hora, eu e Marisol, que já esteve comigo no Mundial. E você já tem um tempinho. Agora a gente tem o prazer aqui de trazer as novidades do trabalho da Marisol, né? Porque mas primeiro a gente vai te conhecer, que eu acho que é o mais legal. E em um ano e meio, o teu trabalho foi tomando um curso diferente, né? Foi. E você deixou levar. Foi tomando uma outra proporção. É até legal, a gente estava conversando aqui antes de entrar ao vivo, que eu não... Às vezes você vai fazendo o trabalho, é muito bom você ouvir alguém que está de fora e que está te observando, né? Esse feedback, porque para mim é muito natural essa mudança toda que vem acontecendo, essas transformações. Eu acredito que é uma evolução, assim como a consciência evolui, o trabalho é vivo. Né? E quando a gente trabalha com o que é subjetivo, com o que é sutil, com o que é sagrado, seja lá o que isso seja para as pessoas, a gente torna o movimento, ele é mais contínuo mesmo, não é enrijecido o trabalho, né? Então, por mais que eu tenha uma escola que tem formação de astrologia alquímica da alma, mesmo dentro da escola, que nós temos aulas ali específicas, esse trabalho as alunas têm percebido que tem mudado. E foi, assim, um movimento muito intuitivo e também a partir das aberturas dos meus canais mediúnicos. E isso foi acontecendo e quando eu vi, eu já estava ali falando sobre as deusas. Você sabe que eu nunca na minha vida pensei em trabalhar com o feminino. Eu nunca, sabe, para mim era assim, tanto a energia masculina como a feminina, para mim, na minha cabeça, estavam super integradas dentro de mim. Eu não queria falar especificamente nem sobre uma nem sobre a outra. Queria falar mais sobre as estrelas, mas conforme acho que eu fui encarnando a minha própria magia na Terra, eu fui entendendo que eu sou muito feminina. E eu demorei para entender isso, eu acho. Sabe? Então, quando eu compreendi que a Grande Mãe fazia parte do meu trabalho e que esse lugar de fazer com que as mulheres e os homens encarnem a energia da Grande Mãe na Terra para que a violência acabe, né? Porque eu acho que nenhuma mãe coloca seu filho na guerra. É verdade. Né? Então, quando eu entendi a missão do trabalho, de fato, eu aceitei, falei, ok, então o que vocês querem? Vamos lá, que eu vou fazer. Parar de brigar. Foi um processo, né? Mas foi um processo, né, Marisol? Foi um processo enorme, enorme. Quando você se viu astróloga, né? Então, você vem de outra formação, como que a astrologia entrou na tua vida e como que você linkou com a alquimia? Sim, boa. Eu sou atriz. Atriz desde criança. Aos 7 anos de idade eu comecei a atuar, venho de uma família de artistas. E num determinado momento da minha vida, depois de ter feito muita novela, cinema, TV, eu tinha lá meus 30 e tantos anos, eu entendi que o meu caminho, ele precisava passar por outros rios, né? Eu tinha que mergulhar em outras águas, tinha que beber de outras fontes. E ali foi um momento de muita ruptura para mim, foi muito difícil eu abrir mão do meu posto artístico para mergulhar em outro lugar.
Mas eu fiz isso de uma maneira, assim, muito forte, muito íntegra, muito intensa, e fui para o autoconhecimento, né, para a espiritualidade, enfim, para o subjetivo da energia. E quando eu comecei a dar aula, né, porque daí eu descobri um dom, falei, nossa, isso aqui é fluido para mim, eu entendo como movimentar a energia, né, eu fui reconectando, né, com a minha magia interna. E quando isso aconteceu, eu comecei a dar aula, eu comecei com Theta Healing. Tá. Que é uma técnica de troca de crenças do inconsciente, mergulhei no inconsciente, sempre gostei desse tema, até como artista, isso para mim faz muito sentido. Mas com o tempo foi ficando ali também pequeno aquela caixinha, e eu falei, não é exatamente isso que eu faço. As pessoas falavam, Sol, você não faz Theta Healing, você faz outra coisa, né? Eu não sei o que você faz, mas você faz outra coisa. Eu falei, não, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Só que começou a ficar muito solto o que eu fazia. E daí eu pedi ao universo que me desse uma mesa para que eu pudesse trabalhar. Eu nem sabia que mesa que era. Eu só falava, eu preciso de um chão para eu partir daqui e fazer o que eu faço. Mas eu queria um chão. Isso vai me deixar mais segura, né? E daí eu cheguei na alquimia, cheguei na astrologia. E daí eu comecei a estudar astrologia, comecei a estudar alquimia. A gente vai relembrando, né? Sim. Isso que o espírito nosso já conhece. E em pouco tempo eu entendi que a astrologia, a alquimia que eu aplico, ela é muito feminina. O que isso significa? Que ela é muito sobre reconectar. A minha presença, ela leva códigos de reconexão da intuição, de abertura de campo e da encarnação da Grande Mãe na Terra. Porque a Grande Mãe, ela foi completamente abafada, né? Pela sociedade que a gente vive, pela sociedade capitalista, patriarcal, tão violenta, principalmente com nós mulheres. Sim. E daí eu fui entendendo que as deusas estavam se comunicando comigo e que elas começaram a me mostrar que dava para ver isso a partir do mapa, as energias a partir do mapa. Comecei a praticar isso em mim, em algumas mulheres, e as coisas foram tomando proporções grandes, as mulheres se libertando de algumas questões, eu também, sempre envolvida no meu processo, e é isso. E surgiu a Alquimia das Deusas, que é esse encontro. Às vezes ele é um workshop, às vezes ele é um retiro, às vezes ele também é um mapa. Para que você identifique a energia feminina sagrada na sua vida e a forma como você veio viver ela. E isso é feito a partir do nosso mapa astrológico? Também. Isso a gente pode ver no mapa quais são os pontos que você, Samira, tem, por exemplo, mais sagrados referentes ao feminino. Mas a Grande Mãe, a energia feminina, Hecate, Artemis, enfim, as energias das deusas são muito maiores do que qualquer astrologia. Porque, principalmente Hecate, que é a deusa que eu trabalho com mais presença, eu acho, ela está muito mais perto. Não que eu não trabalhe contra as deusas, mas Hecate está lhe guiando o meu trabalho. Eu sinto que Hecate é a criação. Então, ela não é a forma, né? Então, a astrologia, por mais que a astrologia nos dê caminhos possíveis, a astrologia ainda é uma projeção, não é o projetor. Entendi. É interessante ter esse olhar, né? A astrologia, o universo ainda é a projeção, né? E Hecate é o que nós conseguimos chegar mais próximo da origem, do que seria a origem, que é o projetor, né? E a origem, ela é feminina. Eu costumo dizer que Deus não tem sexo, mas se tivesse, era mulher. Vai saber, né? Por isso que existem as deusas e há religiões que clamam a presença da deusa, né? Exatamente. Né? O universo feminino, né? Muito presente. Estamos na Terra, que é uma palavra feminina. Exatamente. Né? A mãe Gaia, que é uma palavra feminina. Isso. Porque tudo que é criado tem a origem no feminino, né? A gente gesta, né? Então, e tem uma coisa interessante que eu acho que as mulheres se afastaram. Muitas mulheres, sabe, quando eu vou atender, quando eu vou dar aula, me dizem que tem medo do escuro, ou que tem medo, por exemplo, de não saber o próximo passo, né? Nós estamos vivendo uma época de extremo controle. A gente tem que saber onde a gente vai pisar, né? Você tem que ter um propósito. Tem que ter um propósito, tem que ter... Bom, começa pelo nome, né? A gente está formatizando tudo.
Mas a mãe, a casa primordial, ela é escura. Uhum. Por exemplo, se a gente coloca a nossa consciência dentro do útero, ali não tem luz. Uhum. Né? Então, o escuro cria a luz. Então, enquanto a gente tiver medo do escuro, a gente não se aproxima de quem de fato a gente é. Que é ir além até da sombra, né? Não é apenas não enxergar a nossa sombra. É o medo mesmo do que está não só no escuro, mas obscuro. É, do que antecede a criação. A gente fica o tempo inteiro na criação, pela compulsão de criar. Criar. Né? Mas o que nós somos é aquilo que cria, não é a criação. Então, todo esse trabalho é para que a gente passe a viver como criador junto com a divindade e não mais como só a criatura. Né? É muita exigência sobre cada uma de nós, né? E assim, eu sinto que é como se essa força universal, feminina, estivesse falando, olha, vai para a direita. E a gente, não, eu quero ir para a esquerda, porque na esquerda eu vou fazer do meu jeito. Eu vou construir a minha casa do meu jeito, né? E o melhor para você é soltar. Então, é claro que isso é um processo, mas eu sinto que é um processo da energia feminina, da gente devolver esse poder a essa grande mãe que é muito presente. O que eu tenho... Diga. Não, fala. O que eu tenho percebido nos retiros e tudo mais é que a energia de Hecate, a energia da grande mãe, quando você chama, ela vem. Sabe? Às vezes a gente reza, né? Ai, meu Deus do céu, por favor, eu quero isso, quero aquilo. E fica uma coisa muito impalpável. A energia da grande mãe, quando você realmente faz esses rituais, você ritualiza, você se entrega, manifesta. É palpável. E pode ser uma oração, total, como pode ser um ritual mesmo, total, feito com velas. Total. Não importa. Não importa. O que importa é a integridade da intenção. Né? A verdade e a ausência de medo. E eu sinto que meu trabalho é muito para quebrar o medo. E o medo está muito presente na vida da humanidade. Da humanidade. Eu tenho medo também, obviamente, mas assim, quebrar o medo de se encontrar com a origem. Que não se enganem, a gente tem muito medo disso. Mas na verdade a gente está num processo de reintegrar a natureza em nós. Nossa, total. Né? Total. Eu acho que todo esse trabalho também faz parte disso, total, né? Quando você faz, por exemplo, viagens, workshops, que você leva mulheres para alguns lugares sagrados ou para cidades mais isoladas do centro urbano, você está levando essas mulheres também para se reconectar com a natureza que é ela também. Isso, e com a força de criação que ela tem, porque eu sinto que essas mulheres, assim como a natureza, todos nós, né, que temos essa energia mais sensível, a gente tem se sentido muito usurpado, sabe? É como se o mundo estivesse um pouco contra a nossa natureza, né? Então a gente queima a floresta, né? Não a gente, né? Mas acaba que o ser humano, né? Queima a floresta, o ser humano maltrata animal, o ser humano não sei o que, polui. E a magia, que é aquilo que tem uma consciência contrária a essa violência, ela foi esquecida, foi banalizada, foi infantilizada. Então, quando a gente faz um trabalho como esse, de uma maneira muito séria, no sentido de que tem uma integridade, não tem mentira, tem canalização, tem presença, tem códigos, e também a gente está falando do passado, mas a gente também está falando do futuro, trazendo informações desse futuro, a gente está colocando um código na Terra de que a magia, ela pode voltar e não ser mais tão marginal. Entende? Porque enquanto nós que somos sensíveis, espiritualistas, os místicos, né, a gente se enxergar como margem o tempo inteiro, né, sem achar que nós, na verdade, somos o núcleo, porque nós somos quem tá sustentando isso aqui de pé, senão isso aqui já tinha ruído há muito tempo, a gente não vai provar da abundância da vida. Então, por que o trabalho com a mulher é importante? Porque eu costumo dizer que magia e mulher são a mesma coisa.
Então, se a gente pega hoje, se a gente vai, sei lá, estão aqueles loucos lá no Planalto discutindo política, aquele bando de homem engravatado, aquele bando de homens sem consciência, violentos pra caramba, né, que só pensam neles. Se a gente chega lá, levanta a mão e fala, não, eu queria falar de magia, o que eles vão fazer? Que louca. Que louca, vão rir, vão falar não sei o que, né? Então, o jeito que tratam a magia no mundo, se a gente riscar magia e colocar mulher, é igual, né? Então, a gente tem que recuperar essa força dentro da gente. E a gente tem que entender que isso é forte. Porque, de alguma forma, as mulheres mais poderosas que eu conheço, elas estão se escondendo. Que pena. Que pena. E trazer essa magia para fora é viver em magia. Isso. É viver em magia. É se colocar em estado meditativo. É estudar a magia. É trazer a magia como guiança. Primeiro, de uma maneira técnica, você pode fazer isso com a astrologia. A astrologia é maravilhosa, que ela não morreu, né? Ela está aí presente. Até como ponto de partida para um entendimento dessas mulheres. Isso, porque daí você vai ter um lance concreto. Ó, isso aqui é a foto do céu quando você nasceu. Isso diz para mim que você tem os sentimentos em relação à sua mãe, assim, 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 ao seu pai. Daí a pessoa fala, nossa, é verdade. Nossa, é verdade. Daí começa a acreditar. Nossa, é verdade, e isso diz alguma coisa sobre mim. Exatamente, isso é pra mim, né? E isso diz que aqui, ó, no final do ano vai acontecer uma coisa assim, assim, assim. Não é que é Deus, isso aí é porque é holografia, a gente tá vendo um filme, né? A gente tá vendo um filme. Então, assim, esse filme é um eco, a gente já viu isso. Eu sei que parece um papo de louco, mas em algum lugar a gente sabe que é verdade. É destino? Podemos dizer? A gente pode dizer que nós temos, na minha humilde opinião e na minha humilde visão, nós temos um destino muito luminoso provável. Então, você e eu existe uma possibilidade muito luminosa. Mas se a gente fizer o que a gente tem que fazer, se a gente não barganhar, a partir disso existem outras 100, mais ou menos, uma bem chata, né? Que depende das nossas escolhas. O futuro ele é completamente moldável. Tem o provável, mas tem as tais infinitas possibilidades que através do meu livre-arbítrio eu vou buscar. Isso, através do que eu vibro, né? Então, assim, pra gente chegar num lugar mais concreto, o meu livre-arbítrio é quais são minhas escolhas que fazem eu vibrar determinadas coisas. Né? Então, existe se eu vibrar alto, 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 alto e sustentar essa vibração, que eu acho que é o mais difícil, né? Sair da meditação, sair do retiro e manter isso dentro de casa com a sua filha, com seu marido, com seu pai, com a sua mãe. Você conseguir sustentar, você vai abrindo portas luminosas, sim, de acontecimentos concretos. Se você não sustenta, daí você vai barganhando e você também vai barganhando e se encaixando em lugares que não são seus, lutando por lutas que não são suas. Né? Vivendo a vida que não é sua. E daí quando você vê, você tá iludida, tá cega. E o mais louco que eu vejo é que as mulheres, elas foram ensinadas a acreditar que a vida que não é delas, não é delas. Os homens têm uma tolerância menor a isso. Né? Quando eles estão desconfortáveis, eles dão um jeito de se sentir confortável. Verdade, né? E a mulher, ela se mantém no desconfortável. Ela se mantém no desconfortável para ser aceita, para ser educada, para ser uma boa moça, né? Porque, obviamente, a igreja nos colocou muitas leis, os 7 pecados capitais. Então, não pode desejar, não pode ter prazer, né? Como seria se a gente vivesse a partir do desejo? Esse é um questionamento interessante, né? Se você fizesse o que você deseja, né? Se você não boicotasse seu desejo, nem achasse que ele é ruim, que ele é mau, que ele vai fazer mal para alguém, você simplesmente vivesse seu desejo. Como seria a sua vida e o que você abandonaria hoje? Porque a Deus é livre. Né? Você vai deixar algo de lado para poder viver esse desejo, esse prazer. Provavelmente. E provavelmente você vai deixar de fazer coisas e a vida vai te apresentar outras coisas. Às vezes, não é o que a gente pensa. Né? A vida, as coisas mais surpreendentes da nossa vida acontecem quando a gente abre mão do controle. Daí chegam convites, chegam coisas, chegam movimentos que a gente fala, meu Deus, eu nem imaginava que isso poderia acontecer. Isso é a frequência. Isso é a frequência.
Exatamente. Mudou a frequência, começou a sustentar esta frequência mais elevada, as coisas vão chegando de acordo com o que cada uma de nós está vibrando. Exatamente, exatamente. Isso é em todas as áreas da vida. Em todas as áreas da vida, em todas as áreas. E eu sinto que quando a gente se transporta para lugares sagrados, todo lugar é sagrado, né? Tava até refletindo esses dias. Eu falei, porque conforme eu fui recebendo as canalizações, a primeira canalização que eu recebi foi de Hecate falando, leve mulheres para o meu templo. E eu falei, sim, senhora. Okay. Eu levo sim. Só porque eu sou muito obediente. Né? As pessoas... Recebeu a informação. Eu faço. E eu acho que é isso, viver a partir da magia também, não é? Você ouve? Não, você sente? Eu sei. Vem. Às vezes vem uma imagem. Mas eu não sou aquela médium que vê, né? E escuta, claro. Não, mas eu simplesmente sei. Escrevo muito o que vem. E na escrita eu vou me organizando também. É legal você falar isso, porque provavelmente tem muita gente acompanhando o programa agora que tem insights, pensa coisas, as informações chegam e acaba não dando importância porque acha que é uma bobagem. Mas é um fato concreto que está acontecendo e a gente pode escolher captar isso. Total. E você sabe que, às vezes, assim, em workshops, as mulheres vão mais de uma vez, uma, duas, daí na terceira vez ela fala, nossa, Sol, desde a primeira vez o que me falam é a mesma coisa, só que eu não fazia. Daí minha vida continuava travada. Daí eu comecei a fazer e destravou, né? Por quê? Porque a gente fica esperando uma resposta e a resposta vem, mas você não age diante dela. E a resposta vem, gente, em sonho, vem em insight que você tem tomando banho, vem quando você tropeça na pedra, vem quando seu filho puxa seu cabelo. Você acorda com um pensamento diferente, Exatamente. Você está tomando um cafezinho, olhando para o céu, vem. Às vezes vem através do outro. Quantas vezes vem através do outro? Numa conversa, isso aqui que você faz, esse trabalho tão importante, que a gente se vê, né, no outro, é um espelho. Daí tu fala, é isso, é aquilo. Você fala, nossa, a deusa, ela se manifesta também a partir do outro humano, né? A deusa está sempre se manifestando, né? Sempre se manifestando e é sutil, né? E daí, quando a gente escuta esse insight, a gente tem que agir, porque a deusa é amor e amor é ação. Ok. Né? Não podemos não ter ação. Sim. Então, por exemplo, né, um insight assim, interessante é esse. Eu vou contar essa história rapidinho de Hecate. Então, Hecate falou para mim, leve as mulheres para o meu templo. E eu falei, eu levo. E daí comecei a pesquisar, porque Hecate chegou na minha vida faz pouco tempo. Há uns 3 anos atrás, né? E comecei a estudar e tudo mais. E fui até uma sacerdotisa de Hecate, a Júlia Guglinski. E a Júlia falou para mim, você foi iniciada verticalmente. Você não precisa fazer uma iniciação. Tá. Por quê? Porque a minha vida toda eu vivi Hecate. Eu comecei a perceber. Eu falei, gente, a deusa já estava aí. Você fez um retrocesso. Fiz um retrocesso. Então, o que eu sonhava, o que eu fazia, o que eu causava na vida das pessoas, as portas que eu abria, o jeito que eu trabalhava. E daí um dia, nesse movimento de Hecate, que Hecate começou a chegar na minha vida, né? A palavra, eu nem sabia que palavra era essa. Hecate, Hecate, Hecate. Eu tava com a minha filha no quintal e com meu marido, e de repente tava falando com a minha filha, entrou uma mariposa na minha boca desse tamanho, na minha goela. Não creio. Samira do céu, eu fiquei querendo vomitar. E meu marido falou, não, pode engolir uma mariposa. Eu vi. Pode engolir, tem gente que come. Faz bem pra pele. E eu fiquei desesperada. E daí a Júlia, essa sacerdotisa, falou pra mim, Sol, vem pra cá pra gente fazer uma sintonização. E eu fui na casa dela e a gente fez uma sintonização. E a partir daí minha vida começou a tomar uma outra forma relacionada ao trabalho. E também a minha intuição, porque daí eu falei, opa, o negócio é sério. Você começou a respeitar, né? Aí que você é obediente, né? Isso, eu respeito demais mesmo, porque todo mundo que está aqui tem esse contato com a Hecate, com as deusas, se quiser. Né? Isso está disponível o tempo inteiro, não é para alguém que é especial, é para todo mundo que tem esse desejo. O desejo é a voz do divino. Você tem esse desejo, é porque isso está em você, né? Mas, quando você dá nome para as coisas começam a existir, né? Materialmente. A gente precisa disso, né? Porque daí a gente canaliza a energia. Senão fica uma coisa
Aberta, porque tá aí para todos. E tá aí para todos muita coisa. Tem muito, o universo ele é muito abundante de tudo, né? Abundante de tudo. E essa energia de deuses e deusas, ela é muito ampla, muito, muito gigante. E tá aí, agindo sobre todos nós. Exatamente. E daí eu comecei a receber esse chamado de Hecate e programei essa viagem com a Giovana, que é uma sócia minha das viagens. Tem uma empresa que chama Soul Gaia, que é maravilhosa. Aí é um projeto novo da Marisol, isso é bem legal. Sim. E levamos mulheres e um homem abençoado para o templo de Hecate, para o templo das deusas na Grécia e na Turquia. Então a gente foi para alguns templos, Artemis, a gente foi Atenas, a gente foi pro Oráculo de Delfos também, que é um lugar sensacional. A gente foi pro Templo de Hecate, a gente foi pra Casa de Maria. Que coisa mais linda. Você fez Grécia e Turquia. Grécia e Turquia. E foi uma viagem iniciática muito bonita. E lá eu recebi que eu deveria ir para outros lugares para ativar. Olha que interessante. A gente sempre acha que é sobre a gente, né? Mas não. Essas viagens são viagens iniciáticas para ativar pontos na Terra de frequências altas que estão adormecidos para beneficiarem as crianças do lugar. Que lindo. Veio muito claro isso, né? Então, porque essas crianças estão nascendo em lugares que muitas vezes não são compatíveis com a vibração original delas, mas que tem essa potência. Então, a gente está indo ativar. E quando a gente faz isso, a gente se lembra da gente e a gente recupera os nossos dons de canalização, de sacerdócio. Então, é uma viagem... São viagens muito bonitas. E a gente vai repetir agora a Grécia e a Turquia em setembro. Mas agora, em junho, a gente vai para Avalon. Para Avalon? A gente vai para Avalon. A gente vai fazer essa viagem... muito mística, muito linda, muito bruxa, né? Muito significativa, né? Muito significativa. Para quem leu As Bruxas de Avalon sabe do que a gente está falando. Isso. E é isso. E lá vai ser eu sinto que só sacerdotisas vão. Eu sinto em junho? Em junho. É dia 17 ao dia 28 de junho. Sentiu o chamado? A gente vai colocar aqui também o Instagram da Marisol e depois ela passa os contatos aí para vocês. Sim. Então temos Avalon, Grécia, Turquia, tem mais alguns lugares sagrados que você já está se preparando? Sim, agora dia 7 e 8 de fevereiro a gente vai fazer o Alquimia das Deusas, um final de semana em Floripa. Floripa, não sei se vocês sabem, mas é considerado o útero do mundo. Então, lá é um lugar muito interessante para a gente movimentar a criação, criatividade e dissolver memórias ancestrais de sofrimento. Então, Floripa. Dia 27 e 28, se eu não me engano, de fevereiro, Los Angeles. Alquimia das Deusas também. Outubro, Peru. Que também tem pontos... Nossa, muito fortes. E o Peru são só 8 vagas, 8 mulheres. Vai ser uma viagem bem íntima. Onde eu sinto, assim, que na verdade eu tô convocando as sacerdotisas, sabe? Foi me dada essa missão de chamar essas mulheres para que a gente faça esse trabalho na Terra. Para a Terra recuperar pontos adormecidos de frequência. Porque toda essa guerra que está acontecendo, todas essas guerras que estão acontecendo, elas são um ponto muito distorcido da consciência que, se a gente não trabalha do outro lado com corpo também, não só com a mente, se a gente não faz a travessia, a gente perde. Né? Porque eles estão se movimentando na guerra. Estão indo de um lugar para o outro. Exato. Eles estão pegando coisas materiais e jogando. Eles estão... Então, a matéria precisa ser movimentada também. Eu sinto que essa viagem que a gente fez para a Grécia... Nossa, Samira, foi tão forte. Só o deslocamento... Foi tudo lindo. Mas o deslocamento... Ali, os insights começaram a acontecer. Às vezes, muito mais do que no templo em si. E eu tive esse insight. Cara, a missão... faz parte do deslocamento também. O se preparar para ir já é um trabalho energético. Fico arrepiada. Total.
Que é energético e espiritual. Isso, é energético. Então, se você está aberto e você, né, diz sim para um projeto como esse, como eu disse, começa. Minha vida virou de ponta cabeça, tá? Antes de eu ir pra Grécia, minha vida virou... Eu falei, gente, eu nem sei mais o que está acontecendo. Com criança pequena, né? A vida muda mesmo. A vida muda e eu senti as coisas estruturais rachando para coisas novas brotarem. Tudo isso começou agora em 25 ou um pouquinho antes? Olha, a ideia das viagens é uma ideia que começou 24 e ela se concretizou 25. Tá. Mas 3 meses antes da minha ida para a Grécia, a minha vida realmente virou do avesso e eu senti que era uma reestruturação. Então, a gente estava morando no Nordeste... enfim, estava tudo certo lá, de frente para a praia e tal, e de repente eu senti um chamado de vir mais para perto de São Paulo, mas eu tinha uma empresa que a empresa ela mudou, eu consegui uma outra só, enfim, coisas muito loucas aconteceram na minha vida. Decisões muito importantes a serem tomadas, muito importantes em curto espaço de tempo, e fiz a viagem. Quando eu fiz a viagem, eu entendi que eu só podia fazer a viagem se eu tivesse me limpado de algumas coisas. Afinal de contas, eu estava ali conduzindo um processo. E depois eu ouvi algumas bruxas falando, nossa, mas você fez isso, que coragem, você levou mulheres para o templo de Hecate, porque o templo de Hecate não é um templo comercial. Olha que interessante. Ele é um templo que a gente chegou lá, não tinha quase ninguém. Mas eu senti que eu não tive medo disso, como outras pessoas quando racionalizam têm, porque foi um chamado muito genuíno. Né? E a minha lida com Hecate é muito de parceria mesmo. Eu não me sinto muito... Assim, eu a respeito completamente, levo o nome dela, levo o nome da grande mãe, né? Mas eu sinto que é uma parceria de alma, assim, ó, vamos fazer isso dar certo. E só dá se for na irmandade, né? É isso aí. Então, ela me ajuda e eu levo pra frente o que precisa levar. Ela tem uma energia extremamente poderosa, né? Gente, a gente vai para aquele rápido intervalo comercial. 30 segundos, 1 minuto no máximo, eu tô de volta. Conhece o Mundial Podcast, o podcast da Rádio Vibe Mundial? Então você tem que conhecer. Quer divulgar a sua marca, seu produto, seu serviço? Então venha para o Mundial Podcast. Aqui tem produção de conteúdo, uma equipe incrível, recursos tecnológicos de ponta e o melhor, a gente fica no coração de São Paulo. Os estúdios do Mundial Podcast estão localizados na Avenida Paulista, no número 2200, pertinho do metrô Consolação. Vem pra cá! Estamos de volta, estava aqui batendo papo com a Marisol. Você aí que acompanhou aí o nosso intervalo, não pôde anotar o telefone. Doni, número 95021 7226. Você pode participar aqui do nosso Vibecast, ocupar esse estúdio, gravar os seus cursos, fazer o seu próprio podcast, vir ao Mundial Podcast. É só entrar em contato, código 11 95021 7226. Temos uma equipe aqui para te atender. E eu vou continuar com esse bate-papo que tá bom. Muito tá bom. Curioso. Estou recebendo Marisol Ribeiro aqui, astróloga, atriz. Acabei de saber, nem lembrava, Marisol. Para mim, você é tão astróloga hoje, alquímica, Sim. que a gente vai, né, tirando da memória. Porque você vai criando uma marca. Vai criando uma marca, uma energia. E agora com esse trabalho, Alquimia das Deusas, eu quero que você explique pra gente exatamente, não só da questão das viagens, né? Quem vai para um workshop, o que vivencia, mas também quem faz parte, né, dos seus grupos, da escola, a escola de mistérios, não é? A escola, né? Que tipo de atividades você traz e quais são essas transformações que também são alquímicas, né, dentro de cada aluno e aluna? Perfeito. Ou ao contrário, né? Alunas
e alunos, né? Porque homens também podem fazer parte, viu? Nossa, ontem eu estava falando sobre isso. Eu falei, se os homens entendessem o poder que eles ganham quando eles encarnam essa frequência feminina no dia a dia, eles não teriam vergonha, nem receio, nem iam titubear tanto para que isso acontecesse, né? Seriam menos rígidos, né? Principalmente em relação às emoções. Isso, você já viu o homem quando se entrega para um processo de autoconhecimento? Que lindo que é. Eles chegam rápido em lugares que às vezes as mulheres não chegam, porque nós temos uma coisa que é uma oscilação de emoção muito grande, né? Os homens não têm. Então, para ele sustentar aquilo que ele alcança, é mais fácil. Ai, que maravilha, né? Então, se eles olha, fico arrepiada. Se eles pudessem fazer isso, o mundo ia mudar drasticamente. É maravilhoso. E é tão gostoso conversar com homens que estão nesse nível de autoconhecimento, porque eles demonstram pra gente situações que a gente às vezes não chegou ainda a enxergar e eles dão tira o véu da nossa vista. Eles são mais precisos na síntese. Aí né? fala assim, você fala, é isso verdade. Que eu tava aqui pensando, né? É isso mesmo que eu estou sentindo. Isso é maravilhoso. Então, assim, a escola ela é aberta para homens e mulheres, as viagens também para homens e mulheres. Mas confesso que até hoje eu tive 2 homens alunos na escola, que tem mais de 300 alunos. Mas todos são muito bem-vindos. Mas na escola, nós estudamos astrologia, alquimia na prática. Então, você entra na escola, você é convidada a estudar o seu próprio mapa. Legal. E só depois passar isso para frente, né? Então, nós nos encontramos a cada 15 dias ao vivo e a gente conversa sobre astrologia, alquimia, sobre o que está acontecendo no mundo, as energias, como ancorar. Então, é uma mentoria. E as aulas gravadas sobre planetas, sobre casas, sobre aspectos, sobre crenças, porque na astrologia alquímica da alma a gente trabalha as crenças dos planetas em nós. A gente trabalha as crenças das quadraturas, a gente trabalha o subconsciente daquilo que... Por exemplo, você vem com uma quadratura de Plutão com o Sol no seu mapa, que é um aspecto difícil. Quadratura é um aspecto, uma conversa difícil entre 2 planetas. Você vem com uma quadratura. Isso significa que provavelmente você tem questões, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, com poder, com autoridade. Você não se submete. Então, a gente começa a entender o seu mapa como o seu inconsciente. E trabalhar essas crenças para que você supere o mapa. Porque a ideia na escola é que você supere o mapa. Você viva a 8ª mais alta do seu mapa, a energia mais alta do seu mapa para você se libertar de qualquer dramaturgia. Óbvio, isso é mirar no sol. Ok. Mas se a gente acerta na estrela, já tá bom. Maravilhoso. Não é? É verdade? Então, essa é a intenção, né? Da gente se libertar das dramaturgias. Mas, ao mesmo tempo, esse trabalho tem uma egrégora espiritual. E essa egrégora espiritual, ela é formada de alquimistas, ela é formada de anjos, de Elohims e Hecate. E as deusas, elas chegam junto para que você entenda que o feminino tem diversas faces, mas que todas elas nos levam ao amor da grande mãe, que é a criação. Então, eu sinto que as mulheres se tornam mais criativas, as mulheres, muitas entram porque querem ter esse conhecimento na vida, mas acabam se tornando astrólogas alquimistas, né? Então, elas trabalham com isso, eu ajudo elas nisso também. Elas se libertam de relacionamentos tóxicos, elas começam relacionamentos mais saudáveis, muitas conseguem uma prosperidade maior no trabalho, porque você vai se libertando de amarras. A verdade é essa. É terapêutico, né? Também. É terapêutico. E você tem uma ferramenta nas mãos que antigamente os alquimistas tinham, né? E hoje os alquimistas têm, mas assim, antigamente a realeza falava mais sobre isso. É verdade. Né? Hoje em dia não se fala mais tanto, né? Esconderam a magia muito bem escondida e a gente tá aqui pra... A gente não para de falar de magia. A gente não vai parar. A gente não para de falar de magia, processos alquímicos, tá tudo isso à disposição da gente. À disposição da gente, porque isso são as leis que regem o mundo. O mundo... Ele não é regido exatamente pelas leis que ele inventou.
Então, assim, quais são as leis que de fato regem? Essa é a nossa busca, né? Porque se você tem esse conhecimento, como a astrologia, que mostra muita coisa para você, você consegue ler para o seu filho, né? Entender se um trabalho é bom para você ou não. Entender se naquele trabalho vão te tirar energia ou vão te colocar energia, tomar melhores decisões. Então, a escola, ela serve para isso. E daí tem o mapa das deusas, que é algo super acessível, que você pode, agora aí da sua casa, acessar, que é um mapa onde eu vou te revelar 3 pontos específicos femininos da sua história, a partir do seu mapa. Então, Lilith, que é o nosso verdadeiro poder, o nosso maior poder, mas que vem escondido por um grande medo. A lua, que é o seu verdadeiro entusiasmo. Então, eu costumo dizer que sem entusiasmo a gente não levanta da cama. Verdade. Né? Total isso. Então, às vezes a mulher está ali deprimida, não consegue fazer as coisas dela e acha que é o trabalho. Mas não, é porque ela não está vivendo a lua dela. Entende? Então, entender isso é muito legal para a saúde feminina, para o entusiasmo, para a alegria. E dinheiro segue alegria, prosperidade segue alegria. E daí, a gente tem Vênus, que é a forma magnética. Como é que você, em casa, como você sabe, como é que a gente atrai as coisas? Cada uma de um jeito. E Vênus nos conta isso. Cada planeta, cada elemento desse mapa tem a sua importância. Esses 3 são femininos. Femininos. Homens e mulheres têm esses pontos dentro do mapa que são essenciais para a saúde feminina, no sentido de para que você se torne magnética, para que você tenha entusiasmo e para que você recupere um poder. E acho tão interessante que o nosso maior poder, ele é escondido por um grande medo. Né? Então, aquilo que... E ó, eu vou te falar, esse medo de Lilith, geralmente as pessoas não levam ele nem para terapia. Ele é tão escondido, ele é um medo que você justifica ele com outros nomes. Tá, até chegar nele, você já passou por várias camadas. Você já deu nome de tudo quanto é coisa, que não é ele. Tá. E quando você o encara, você percebe que, na verdade, ele é uma memória de algo que você fez em outros tempos, em outras realidades, que não foi legal. Mas que você já superou e já criou uma virtude disso. Essa é a parte boa. É o poder. Né? Todo poder é uma virtude integrada. Então, eu tenho uma virtude, ela já é um poder, porque eu posso usar aquilo, transbordar aquilo no mundo para mim e para os outros. E quantas virtudes não temos? Muitas. Né? Muitas. E Lilith mostra uma grande virtude. E daí é muito bonito quando as pessoas se reconhecem nisso, que elas começam a pegar a vida de novo com as mãos. Ela palpa mesmo, né? E fala, isso aqui é meu. Entendeu? Não é do fulano, não é do... Isso aqui é meu. Né? Então, eu vou fazer o que eu quiser com isso. Isso é virtuoso, ou seja, isso vai fazer não só bem para mim, mas para todo mundo que tocar. Né? Porque virtude é meio isso, né? Virtude é uma das maravilhas que a gente tem, né? E a gente fala tão pouco delas, fala-se muito dos vícios, mas das virtudes... Pois é, porque acho que a gente acha, quando a gente tem um dom, uma virtude, a gente acha que todo mundo tem, né? Por exemplo... Ou deveria, Ou deveria, exatamente. Você fala assim, mas como não, né? Eu, durante muito tempo, eu tenho muita... Eu nasci com uma energia de compaixão muito grande. Então, pra mim, isso era normal. Teria, né? Eu falei assim, como que você não sente isso? Como que você não tem compaixão? Até que um dia minha mãe me alertou, eu jovenzinha ainda, ela falou, as pessoas não acham, elas não sabem sentir isso que você tá falando. Ela te abriu os olhos. E eu falei, meu Deus, como não? Como não? Porque a virtude é quando... Né? Então, você não dá valor. Porque pra você é natural. Né? Pra mim é a justiça. A justiça? Só de você falar, eu já veio, entendeu? Olha. Porque é a questão da justiça. Então, o que é certo é certo. Então, você tem que ir pra Grécia. No Paternon. É curioso isso, né? E deve estar ali no mapa gritando de alguma forma. Sim. Que é uma palavra que eu uso muito aqui no dia a dia. E o ouvinte vai aí captando, né? Qual é a maior virtude dele? Eu acho que a gente tem que descobrir isso na gente, como você está falando. E o mapa traz isso. O mapa traz isso. Essa informação que você está trazendo vem muito, né? Me vem Atenas, me vem Atena como aquela deusa que tem a verdade, a justiça, né? Que vai para a guerra
a partir do pensamento, não do que é bom para mim, mas do que é justo pro mundo, né? Para a sociedade. E me vem Libra, o signo de Libra. Que é meu ascendente. É seu ascendente. É meu ascendente. Então, você vê como batem as coisas, tudo. Né? A gente tem essas energias fortes em nós. E eu sou uma sagitariana, que traz também... Olha, o ideal. Né? Então, acho que vai juntando. Você vê como o mapa vai casando? E conhecer o mapa é super importante, né? E eu sinto, assim, olha, pra mim, isso é tão natural, conhecer o mapa. E eu olho pro meu mapa toda semana. Eu fico olhando lá pra ele e eu ensino isso para minhas alunas. Façam isso em casa para vocês verem. Imprimam o mapa e deixem o mapa no altar. Tá. Porque o mapa é um código, como se fosse é um código mesmo, que te leva para um lugar inconsciente de sabedoria. Ele é um código. Né? De quem eu sou, como eu funciono, quais são minhas saídas, como é bom tomar decisão. Porque hoje eu vejo muito isso, né? Com tanta informação que a gente vem tendo, a capacidade de tomar decisão, o nosso discernimento é uma joia. E a gente não deve dar isso na mão de ninguém. Então, assim, como é que eu tomo minhas decisões? Está no mapa, né? Olha Mercúrio, olha Casa 9, olha Júpiter, tomada de decisão. Mas eu olho para o meu mapa toda semana e eu juro pela deusa que eu vejo coisas que eu nunca vi. Vão surgindo ali na tua frente. Eu falo, meu, misericórdia, Senhor, o que é isso? Da onde saiu? Tô aqui há anos olhando para isso. Isso é muito bonito e poderoso. É meditativo, né? Porque isso. Quando você usa esse código. E eu ensino minhas alunas, então, se você está escutando e você é astróloga, faça isso. Ou se você conhece um pouco de astrologia, olhe o mapa do cliente ou do seu filho, e olhe e fala assim, o que eu preciso trabalhar hoje? E deixa o olho caçar o símbolo. Tá. E é impressionante, é simples, mas isso é magia, né? É você determinar e movimentar. O olho vai. Então, às vezes, o cliente chega e fala assim, é porque eu tô com problema de relacionamento. Daí você escuta, mas daí você vai pro mapa e fala o que ele realmente precisa. Daí, às vezes, vai lá pra espiritualidade, às vezes vai pra uma questão com o pai, você fala, mas meu pai, né, começa a chorar. Tá tudo no mapa. O mapa tem todos os códigos, tem todos os caminhos. Agora, é uma dramaturgia. Então, nós não somos o nosso mapa. O mapa é a história que nós decidimos contar. Mas não é a autoria. Entende? É você que tá ali na vida. É você que tá na... Não, é você que tá também, mas é você que tá antes. Você criou o mapa. Tá. Entendeu? Você é o criador. Você está junto do criador, da criação. Você criou aquilo. Então, a gente não é refém disso. Mas, para a gente sair disso, a gente tem que viver o mapa na sua oitava mais alta. A gente tem que viver o mapa da melhor maneira, com as possibilidades maiores dele. Porque ninguém abre mão de um sonho que ainda não viveu. Nossa, que forte isso. Não é verdade? O sonho é o sonho, né? O sonho é o sonho. Se ele ainda não foi realizado, ele ainda existe. Isso. Então, pra gente superar ele, a gente precisa realizar ele. E o mapa é um sonho divino. Gente, que lindo, né? E quem não sonha, não realiza. Exatamente. Né? Tem uma famosa frase que diz isso, né? Exatamente. Gente, isso é uma grande transformação pessoal, né? E colocar essa magia no dia a dia, através do código do mapa ou de outros elementos, né? Senta, olha para o ponto, imagina a deusa. É uma grande transformação pessoal. É uma grande transformação e começar a perceber que esse universo se comunica com a gente a partir de sinais, é tão sutil, né? Agora, você está se comunicando com pessoas que podem estar tendo insights importantíssimos, né? Importantíssimos e que a gente deve anotar e olhar amanhã de novo e depois de amanhã de novo, né? Porque é aquilo, né? Na alquimia a gente chama de vitriol, que às vezes o espírito fala com a gente, né? O nosso grande espírito fala e a gente não escuta. E isso vai criando um enrijecimento, uma ferrugem. E daí começa a ficar abafado o som. Abafado. Daqui a pouco é quase se você estivesse falando embaixo da água, né? Daí você não entende direito e você vai deixando de lado. Como seria se você autorizasse
você mesma a dar crédito para esse murmúrio. Que muitas vezes, a grande maioria, acaba deixando até ali, no cantinho. A gente faz isso. Né? Fica ali no cantinho, depois não vou olhar para aquilo. Porque o marketing do lado oposto é muito violento. Eles gritam. Né? Aí dá o medo. Dá o medo, né? Voltamos então, ao medo. É muito importante que a gente volte. Só uma coisa que eu acho importante dizer, que me vem, que assim, a grande mãe, ela trabalha na gente a nossa inocência. Então, as crianças são muito importantes nesse momento do mundo. A gente se voltar para as crianças, né? E Hecate, por exemplo, é um arquétipo, né? Uma energia, é a criação feminina, mas ela está muito aberta nesse momento a trabalhar essa inocência em todos nós. Então, por exemplo, no meu ponto em casa com Hecate, ela me mostrou uma rosa branca que eu devia tomar um banho de rosa branca. E eu questionei se era Hecate mesmo, porque se não é um símbolo de Hecate. E ela falou, não, sou eu mesma, é isso mesmo. E daí questionei, mas fiz o banho e tal. Daí ela foi me falando, de repente, eu fui no meu ponto, do lado da vela que eu acendo, né, do altar dela no chão, uma rosa branca nasceu. Eu juro, aquilo pra mim foi tão impressionante, sabe? Que eu falei, quem somos nós pra ficar colocando também limite na deusa? A gente é muito louco, né? A deusa não trabalha com essa rosa. Oi? Aí vai lá e nasce uma rosa. Exatamente. Então, isso é magia, né? Então, a validação... Dá mais potente. Quando você começa a dizer sim, a vida começa a materializar de formas diferentes também. Então, eu aconselho muito. É ser menos rígido com a vida, né? Aceitar o que é natural. Aceitar o que o grande universo está te mandando. Isso. Que aí é a grande mãe. É a grande mãe. Não é? Não deixa de ser. É a grande mãe. Isso independe de fé. Independe de crença religiosa. É você fazendo parte do todo. Isso. E a grande mãe sabe... suas potências, suas virtudes, os seus medos, para que você está aqui. Então, assim, entrega para ela, porque você não sabe. Maravilhoso. Está acabando o programa. Voa, né? Os seus contatos, @Marisol Ribeiro, isso. No Instagram. Tem um site. Tem, marisolribeiro.com.br. Lá no site tem todos os cursos, como entrar em contato comigo. As viagens ainda não estão no site, mas se você tem vontade de saber sobre as viagens, entre em contato comigo no Instagram, que eu te passo todos os roteiros, tudo que a gente já programou para esse ano. E a formação, a gente abre janelas de oportunidade para as pessoas entrarem a cada 2 meses, então fica ligado lá no Instagram. Eu tenho um grupo que chama Travessia, que ele é gratuito. Se você quiser entrar também, manda Travessia pela DM do Instagram, que eu te mando o link. Travessia. Né? E se você é sacerdotisa, principalmente sentiu aí o chamado de participar dessas viagens, acho que são muito bem-vindas, né? Muito bem-vindas. Porque existe uma energia já instalada nestas mulheres. Exatamente. Não é? Exatamente. Deixa uma mensagem para o nosso ouvinte, Marisol. Eu agradeço profundamente vocês que estiveram aqui com a gente. Esse é um chamado feminino para a gente relembrar da nossa origem e para a gente recriar a nossa vida a partir do amor da Grande Mãe, de uma maneira mais justa, bonita, suave, sem tanto esforço, com muita prosperidade. Um beijo em vocês. Ah, que linda! Levar a vida com mais leveza, né? Deixar tudo ser guiado mesmo. Isso. Por essa grande energia cósmica que se forma, fazer parte do todo, entender a tua frequência. Exato. Deixar a frequência alta, sustentar ela e entregar a vida para essa energia tão bonita que está disponível para a gente agora, que é a energia da Grande Mãe. Né? Independe do que a gente está passando na vida, trazer Total. essa elevação acaba sendo muito importante. É isso. Obrigada. Opa, minha blusa. Frio. Obrigada, Gratidão, viu? Muito sucesso para você, que bate-papo lindo, gostoso. Muito obrigada. Para essa época do ano. Já pega aí todas essas informações aí. Tem viagem aqui dentro do país também, tem o curso. Eu acho que conhecer o seu próprio mapa, fazer parte desses processos alquímicos, utilizar esses códigos, acaba transformando a vida da gente de alguma forma. E tá lá o Travessia gratuitamente para você se inteirar mais aí do trabalho da Marisol Ribeiro. Muita e começar a gratidão, fazer sabe? parte. Eu que te agradeço.
Parabéns pelo seu trabalho, pelo seu talento. Um prazer estar aqui de novo. Igualmente, viu? Parabéns, maravilhosa. Tava louca para trazer Marisol aqui com esse bate-papo. Gente, Mundial Podcast vai ficando por aqui. Eu volto amanhã no Mundial e você às 16h30. Mas semana que vem tem mais um Mundial Podcast com uma super entrevista. Um grande beijo, tenham uma ótima semana.